Opa! Boa tarde, sétimo ano. Bom dia ou boa noite, dependendo da hora que vocês vejam esse vídeo. Eu estava aqui olhando o exercício de vocês e escutando Carol com K, né? Ó. Que é uma música chamada Até Amanhecer, tá certo? Que é a música do texto de vocês, tá? E aí agora a gente vai tentar corrigir essas questões, tá bom? E tomara que dê certo, tomara que a gente tenha sucesso, tá certo? Pois bem, o texto está aqui, né, Até Amanhecer, de Carol com K, e o primeiro exercício é conectando linguagens. Esse primeiro exercício é muito simples, mas ele pode também se tornar complexo, porque ele exige muitas respostas pessoais, tá? Então, quando se tem um quesito com resposta pessoal, não existe correção. A resposta que vocês dão são a resposta correta e por isso que é resposta pessoal, tá certo? Por exemplo, aqui na primeira questão ele diz o seguinte: após ouvir Até Amanhecer, eu espero que vocês tenham ouvido, certo? Espero que vocês tenham escutado a música. Reflita com os seus colegas de turma, a gente não pode fazer isso agora, infelizmente, não é? A não ser por meio das lentes das câmeras, a gente não pode estar junto, mas enfim, reflita o conteúdo da canção. Pense nas questões a seguir. Primeiro vamos falar do conteúdo da canção, né? Qual é o tom da canção? É melancólico, é eufórico ou é animado? Gente, deixa eu só traduzir para vocês. Melancólico é triste, é saudoso, não é? Eufórico é muito, muito, muito animado. É animado demais ou é só animado? Como eu disse, é uma resposta pessoal, tá? E aí você vai escolher uma dessas três alternativas e responder, tá bom? A letra B diz o seguinte: que conselho a canção dá no segundo e no terceiro verso? Só falando para vocês que seria o nosso primeiro ano de contato, né? E infelizmente a gente não está podendo estar juntos, a gente não se conhecia, vocês são do sétimo ano. É importante lembrar para vocês dois tipos de texto, tá? O texto em prosa e o texto em verso. A poesia e a narrativa, por exemplo. A música é uma poesia e ela é dividida em versos. Os versos são cada linhazinha dessa que tem aqui no texto. Cada linhazinha dessa a gente vai chamar de verso. O conjunto dessas linhas a gente chama de estrofe, tá certo? Então ele diz aqui, ó: que conselho a canção dá no segundo e no terceiro verso? Explique de modo conciso. Então vamos lá, para o segundo e para o terceiro verso. Segundo verso: sensacional o prazer que a vida me dá. E terceiro verso: abro minha mente e deixo ela me levar. Só um instante, gente. Oi. Você está falando com ele. Tudo bem. Por bem, desculpa meu nono ano, foi um problema aqui, meu sétimo ano, foi um problema aqui no telefone que eu já resolvi. Por bem, continuando, né? Letra B. Que conselho a canção dá no segundo e no terceiro verso? Segundo verso: sensacional o prazer que a vida dá. Terceiro verso: acho minha mente, abro minha mente e deixo ela me levar. Então, qual é o conselho que se tem nesse segundo e nesse terceiro verso? O que eu posso dizer para vocês? Ele diz o seguinte: sensacional o prazer que a vida me dá. Abro minha mente e deixo ela me levar. Então, assim, o eu lírico, que é a voz da poesia, está satisfeito com a vida. Está feliz com a vida. Sensacional o prazer que a vida me dá. Abro minha mente e deixo ela me levar.
Então ele está tão satisfeito com a vida que ele vai deixar ser guiado por ela. Tá? Isso aí pode servir como resposta, se bem que é uma resposta pessoal também. Tá certo? Letra C. Flow. É a maneira como o rapper encaixa seus versos na batida. No contexto, porém, pode ter um sentido mais amplo. Como você interpreta o verso? Sente esse som, sente esse flow. Primeiro que eu tenho que saber, né, o que significa, qual é a tradução dessa palavra flow. E aí quando a gente quer saber a tradução de uma palavra, a gente vai ao dicionário. Claro, o dicionário está aqui, não é? Na palma da mão, no computador, no celular. E aí eu vou digitar aqui e vou pesquisar o significado. Pronto, está aqui. Então, flow significa fluxo, tá certo? Na tradução, claro. Então ele diz aqui, ó, sente esse som, sente esse fluxo, não é? E aí o fluxo é nada mais, nada menos do que o caminho, não é? Do que fluxo, para ficar melhor, né? É o movimento contínuo, é o movimento que flui, tá certo? Então ele pergunta aqui, como você interpreta esse verso? Sente esse som, sente esse flow, sente essa fluência, sente essa continuidade, tá certo? Então a resposta pessoal, mas também vai por esse lado aí. Segunda questão. Agora em quartetos, claro, a gente não vai poder fazer isso, não é? A gente não vai poder, a gente vai ter que ficar fazendo, tentar fazer só ou com a ajuda dos pais. Vocês vão associar a letra e a melodia a imagens e outros recursos que possam traduzir sua leitura da canção. E vão produzir um vídeo. Claro, esse vídeo a gente não vai poder produzir, né? A gente vai pular essa parte. Ele resultará da filmagem, a gente vai pular essa parte todinha. Então aqui, ó. Selecione materiais visuais que dialoguem com o conteúdo da canção. Vocês podem pesquisar na internet ou em material impresso, fotografias. Gente, qual é o conteúdo da canção? A vida. Os prazeres da vida. Tá? Então você pode tirar foto ou você pode recortar imagens de pessoas felizes, tá certo? De pessoas vivendo contente. Letra A é mais ou menos isso aí. Letra B. Considerem ainda a possibilidade de usar outros materiais como pedaços de tecido ou papel de presente, pequenos objetos, formas feitas com massinhas de modelar ou carimbo. Isso aqui a gente vai pular, não vai precisar fazer, tá? Letra C. Imaginem formas de intervir sobre o papel, sempre dialogado com a canção. Sempre dialogando com a canção. Vocês podem desenhar ou pintar figuras e depois intervir sobre elas, incluindo ou modificando traços, delineando outras figuras no entorno para criar novos contextos. Fazer desenhos, tá? Desenhos de pessoas felizes. Letra D. Combinem como serão as intervenções. Nesse processo, elas também ficarão registradas, já que a filmagem mostrará. Vamos fazer o seguinte. Como essa segunda questão, essa atividade, ela requer um grupo, não dá, fica muito ruim para fazer sozinho, tá? Vamos deixá-la para lá, tá bom? Essa segunda questão, ela foi feita exatamente para congregar, para juntar. Já como nós não podemos estar juntos, vamos dar um off aqui na segunda questão, tá? E depois a gente vê o que faz com ela. Por enquanto não façamos mais nada. Então a gente responde a primeira, letra A, B e C. Pronto. Aí a gente vai para o outro texto, tá? Que esse texto aqui é um gênero textual. Esse texto aqui é uma reportagem, tá? Um gênero textual muito visto por nós. E esse texto aqui fala das araras azuis,
Está lá na primeira aula que eu expliquei para vocês o texto, tá? Lá na primeira aula que está no grupo de vocês, no grupo não, que está é grupo, né? Está no grupinho lá do WhatsApp. Muito bem. Desvendando o texto, é a primeira questão. Com base no primeiro parágrafo, responda as 4 perguntas a seguir. Gente, lá no primeiro texto, Até o Amanhecer, de Carol Conká, a gente tem um texto e verso, uma poesia. Um texto dividido em estrofes e versos. Aqui, no segundo texto, nós temos um texto em prosa. Tá? Dividido em parágrafos. Bem? Então ele fala aqui, a primeira questão fala do primeiro parágrafo. Aí diz, com base no primeiro parágrafo, responda as 4 perguntas a seguir. O que aconteceu? Resposta. Uma ararinha azul foi filmada voando na natureza. Ou foi vista voando na natureza. Até porque as araras azuis estão em extinção, tá? Então, letra A, uma arara azul foi filmada ou foi vista voando na natureza. Letra B, quais foram os envolvidos nesse acontecimento? Uma moradora de Curaçá que filmou a arara azul e a ave foi filmada. Quer dizer, uma moradora da cidade de Curaçá filmou a arara azul. Segunda questão, letra B. Terceira questão, letra C. Quando isso aconteceu? No domingo anterior à data da publicação da notícia. Certo? E letra D, onde isso aconteceu? Na região da Caatinga, na Bahia. Então, tudo isso tem no primeiro texto. São perguntas que num texto jornalístico, numa reportagem, aparecem de imediato no começo do texto. Aparecem de imediato no primeiro parágrafo. O que aconteceu? Quais foram os envolvidos nesse acontecimento? Quando isso aconteceu e onde aconteceu, tá? Muito bem. Segunda questão. A continuação do texto desenvolve as informações do parágrafo introdutório. Quer dizer, primeiro parágrafo eu dou informações limpa e seca. E segundo, terceiro e quarto parágrafo eu vou desenvolvendo essas informações. Eu vou explicando essas informações. E aí a letra A diz o seguinte: que fatos anteriores propiciaram a filmagem da aranha? A ave havia sido vista por outras pessoas que espalharam a notícia na região. Então, outras pessoas viram a ave e espalharam a notícia, até porque é uma notícia ótima, não é uma ave em extinção, e essa notícia correu rápido, chegou ao ouvido de todos. Letra A. Letra B. O que acontecerá a partir da filmagem? Quer dizer, depois que ela foi filmada, o que vai acontecer a partir daí? Os moradores da região e o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, vão tentar localizar a ave para obter mais informações. Então, moradores da região e o Instituto Chico Mendes. O que é o Instituto Chico Mendes? É uma organização que cuida da biodiversidade. E eles precisam localizar essa avezinha, para colocar um identificadorzinho nela, para saber onde ela está, para ter todo o percurso, como que ela nasceu, enfim. Um estudo todo feito, até porque é uma ave rara, uma ave que estava quase em extinção. Certo? Resposta: os moradores da região e o Instituto Chico Mendes vão tentar localizar a ave para obter mais informações. Letra C. Qual é a relação entre o crime ambiental citado na notícia e a provável origem da ararinha azul avistada? E às vezes eu falo esperando por vocês, né? Mas infelizmente não estão aqui. Provavelmente era uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono, porque este temia punições por crime ambiental. Gente, crime ambiental.
criar um arara azul, por exemplo, em casa é um crime ambiental. Tá? Então, se essa avezinha apareceu na natureza, ela foi solta por alguém que estava criando e ficou com medo das punições e por isso a soltou na natureza, tá certo? Provavelmente era uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono porque este temia punições por crime ambiental. Tá bom? Letra A, B e C da segunda questão. Terceira questão. A notícia inclui declarações de um especialista. Releia 2 trechos a seguir. De acordo com o diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, SAVE Brasil, Pedro Develey, é possível confirmar a espécie de ave pelo grito gravado junto com as imagens, que de acordo com ele é bastante característico. Develey acredita tratar-se de uma ave de cativeiro, que foi solta pelo dono para evitar punição por crime ambiental. O fato é que ela está lá, voando na caatinga. É incrível, disse ao jornal O Estado de São Paulo. Então, certamente esse Develey aqui é uma autoridade no assunto. Deve ser um biólogo, deve ser alguém que trabalha no Instituto Chico Mendes, enfim, uma autoridade no assunto, tá certo? Letra A. Qual é a posição profissional do entrevistado dentro da instituição em que ele trabalha? Aí está aqui a resposta que está lá no texto, tá? Ele é diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Diretor da Sociedade para a Conservação das Aves no Brasil. Letra B. Por que é importante informar ao leitor essa posição? Porque o leitor atribui maior credibilidade aos comentários de um especialista no assunto. É claro, né, gente? Se eu vou falar de Covid-19, eu vou dar mais atenção a um professor ou ao médico? É claro que é o médico, que é a autoridade no assunto, que conhece do assunto muito mais que o professor. Mas se eu for falar de gênero textual, né, eu vou dar mais ênfase, eu vou dar mais importância ao depoimento do médico ou do professor de língua portuguesa? Claro, ao do professor de língua portuguesa, não é? Muito bem. Letra C. No primeiro trecho, o produtor do texto explica com suas palavras o que o especialista disse. Que expressão ele usa para indicar que está introduzindo a fala de outra pessoa? Gente, rapidinho, né? Explicar para vocês. Existem 2 tipos de discurso. O discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é a gente reproduzir a fala tal qual foi dita pela pessoa ou pelo entrevistado. E o discurso indireto é a gente reproduzir o que ele disse, mas com nossas palavras. E aí quando a gente faz isso, tem algumas expressões que começam essas frases, que começam essas orações. Por exemplo, de acordo com. De acordo com, como é o nome do cara aqui, Develey, quer dizer, de acordo com o que ele falou, então a expressão aí é de acordo com, certo? Letra D. No segundo trecho, novamente a fala é apresentada em discurso indireto. Que forma verbal foi usada para introduzi-la? Então, mais uma vez o discurso indireto. A forma verbal foi acredita. Acredita. É importante que vocês venham o texto, tá certo? Se vocês puderem ter a ajuda dos pais de vocês, melhor ainda. Ou de alguém de um irmão, de um tio, de alguém que possa ajudá-los a ler, tá certo? No segundo trecho, novamente a fala, letra D, tá, gente? No segundo trecho, novamente a fala é apresentada em discurso indireto. Que forma verbal foi usada? Ah, tá, que a gente já viu. Acredita, certo? Discurso indireto, como eu disse, tem várias expressões que a gente usa para começar o discurso indireto. Aqui no caso é acredita, tá? Letra E. Em que trecho a fala é reproduzida diretamente? Agora é diretamente no trecho. O fato é que ela está lá, voando na caatinga. Ponto. É incrível.
O fato é que ela está lá voando na caatinga. Ponto. Isto é incrível. Aí eu tenho um discurso direto. Aí eu não comecei com de acordo, eu não comecei com acredita, eu coloquei exatamente o que disse, exatamente a fala do entrevistado, a fala da pessoa, eu coloquei da mesma forma aqui no texto. Discurso direto, tá? Letra F. Que sinal de pontuação isola essa fala no texto? Gente, sempre são as aspas. Quando a gente vai usar a fala de alguém, quando a gente vai usar no texto algo que alguém disse que não foi a gente, aspas, certo? Então, são as aspas. E letra G, para encerrar a terceira questão, compare a fala apresentada diretamente com aquelas mencionadas de modo indireto. Qual desses dois tipos de fala permite ao leitor perceber melhor as impressões e os sentimentos do falante? Gente, o que nos permite entender melhor o sentimento do falante? O discurso direto ou o discurso indireto? Ouvir a fala dele tal qual ele disse, ou ouvir a fala dele ajeitada, arrumada, dita por outra pessoa? Então, resposta: a fala apresentada diretamente, tá? O discurso direto. Leia, quarta questão, leia 3 títulos de notícias relativas ao mesmo fato. 1. Araranha azul é vista na natureza após 15 anos. 2. Ararinha azul é vista na Caatinga da Bahia. E 3. A lavradora que realizou o sonho de pai e encontrou a ararinha azul extinta. Compare os títulos 1 e 2. Qual deles contextualiza melhor o fato noticiado por um leitor que nada sabe sobre a ararinha azul e o porquê? Então, olha só. O título 1, Ararinha azul é vista na natureza após 15 anos. Parece mais eficiente por esclarecer que a ave foi vista após um longo intervalo, tá? Então, quando ele pergunta aqui, compare os títulos 1 e 2, qual deles contextualiza melhor o fato? O texto 1, o título 1. Inclusive porque fala da questão temporal, tá certo? O título 2, Ararinha azul é vista na Caatinga da Bahia, não fala que ela está sumida há 15 anos. Então, o título 1... exemplifica melhor, explicita melhor a situação do texto, tá bom? O título 3 é bastante diferente dos anteriores. O que se espera da notícia intitulada por ele? Bom, espera-se uma notícia. Compare os títulos 1 e 2. Qual deles contextualiza melhor o fato noticiado? O título 1, tá certo? Porque, inclusive, o título 1 fala do tempo que a ararinha esteve sumida, tá certo? Letra B. O título 3 é bastante diferente dos anteriores. O que se espera da notícia intitulada por ele? Tá? No título 3, o que se espera dessa notícia? Então ele diz bem aqui, as informações mais importantes estão no começo. Desculpa. A notícia centrada na figura da lavradora e do pai, e não propriamente do encontro com a ave. Então, o título 3 diz exatamente isso, né? Que a lavradora realizou o sonho do pai e encontrou a ararinha azul. Essa notícia vai muito mais para o lado da lavradora e do próprio pai da lavradora, do sonho do pai da lavradora, do que propriamente da ararinha azul, certo? Letra C, no título 3, por que a palavra extinta está ou aparece entre aspas? A lavradora que realizou o sonho de seu pai e encontrou a ararinha azul extinta. Por que está entre aspas? O termo não é preciso, embora a ararinha azul tenha sido considerada extinta. A aparição de um exemplar mostra que isso não é verdade. Então, assim, extinta, entre aspas, porque pensava-se que estava extinta, mas não estava porque apareceu uma na natureza. Provavelmente saída de um cativeiro, tá certo? Por isso que ele usou as aspas, porque pensava-se que ela estava extinta, mas não está mais.
A partir do momento que ela apareceu, ela não está mais em extinção, tá certo? E a quinta questão, a notícia é ilustrada com uma fotografia, a qual possui uma legenda. O que a imagem e a legenda oferecem ao leitor, né? Então, assim, olha só, a notícia é ilustrada com uma fotografia, aqui é ela, e uma legenda. Aliás, a legenda aqui embaixo, ó. Aqui é o título, a legenda é essa aqui embaixo. Bem aqui, ó. Certo? A legenda diz o seguinte: a espécie vem sendo reproduzida em cativeiro e há um projeto para desenvolvê-la à natureza. Pronto. Aí ele pergunta, o que a imagem e a legenda oferecem ao leitor? Ora, oferece a possibilidade de saber como é uma ararinha azul e obter informações sobre a reprodução da espécie. Tá certo? Então tá aí, 7º ano, tá bom? Esses 2 exercícios para que vocês respondam. Depois eu quero que vocês façam aqui esse próximo exercício, tá? Eu vou mandar aulas explicando sobre ele e aulas também de correção, tá certo? Obrigado e uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, tá certo? Tchau, tchau.